vez bem-vindos à Escola da Manhã. É com muita alegria que nós retornamos a mais uma aula, dando sequência a esta nova série em que a gente trata sobre a reação das pessoas ali no ministério dos apóstolos, assim que o Senhor Jesus Cristo ressuscitou, né? E a igreja ali teve ali o início da igreja primitiva, já dos primeiros cristãos. Então, como foi a reação das pessoas àquelas primeiras pregações dos apóstolos do Senhor Jesus Cristo? E hoje a gente vai dar, nós vamos tratar aqui de uma classe de pessoas que, se nós pararmos para analisar, nós vemos como é estranho pensar que essas pessoas, elas não reagiram bem à pregação dos apóstolos. Elas foram aquelas que, na verdade, se opuseram a esta mensagem de maneira ferrenha e de maneira muito dura, que foram os fariseus, os líderes religiosos da época. As pessoas que conheciam a religião, as pessoas que conheciam a Bíblia, que até então escrita, as pessoas que tinham a responsabilidade de ensinar a religião judaica, a falar sobre Deus, a falar sobre o Messias, o Salvador, foram as pessoas que cerraram seus corações e não creram na mensagem dos apóstolos e tiveram uma reação negativa em cadeia. Eu não sei se vocês já ouviram falar sobre esse tipo de reação, mas era uma reação que ela se inicia de uma maneira pequena e ela vai aumentando, sempre piorando, chegando a um ponto que nós poderíamos dizer que seria irreversível. E hoje nós vamos tratar então desse grupo de pessoas, os fariseus, e ter eles como um grande exemplo para nós. Fazemos também um autoexame dos nossos corações para ver se nós também não estamos agindo como estes homens. Então hoje nós vamos ler o livro de Atos, nós vamos começar pelo capítulo 6 e vamos ler os versículos de 8 a 14. Essa leitura ela é uma situação específica, um acontecimento específico, mas que vai ilustrar essa oposição desses homens e ao ponto que chegou essa oposição deles. Então vamos lá, vamos ler Atos, capítulo 6, os versículos de 8 a 14. Diz assim a palavra de Deus: Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga chamada dos libertinos, e dos sirineus, e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão. E não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Então subornaram os homens para que dissessem: ouvimos-lhes proferir palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. E excitaram o povo, os anciãos e os escribas, e, investindo contra ele, o arrebataram e o levaram ao conselho. E apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não cessa de proferir palavras blasfemas contra este santo lugar e a lei, porque nós lhe ouvimos dizer que esse Jesus Nazareno há de destruir este lugar e mudar os costumes que Moisés nos deu. Essa primeira porção até aqui. Agora nós vamos para o capítulo 7, o capítulo seguinte, e vamos ler do 51 a 50. Então, essa primeira porção, nós vimos que Estevão era um dos discípulos ali do Senhor Jesus, e ele pregava o evangelho com grande ousadia. Então, os líderes religiosos, incomodados com aquela mensagem de Estevão, o pegaram, o prenderam e o levaram ali para ser julgado. E neste momento aqui é aberta a palavra a Estevão para que ele se defenda, para que eles levam Estevão ali para ser um tipo de julgamento, dizendo que Estevão estava proferindo palavras blasfemas contra Deus.
E na verdade Estevão estava pregando a palavra de Deus. E aqui, nessa próxima porção, é dada a oportunidade a Estevão de se defender. Então aqui, depois de uma longa, na verdade, essa passagem aqui é muito especial, vai ser colocada na leitura semanal de vocês, e eu reforço aqui para que vocês leiam. Estevão, ele dá um mini resumo da Bíblia, ele conta toda a história do povo judeu, de como Deus os guiou, os liderou, os protegeu, e de que Deus já anunciava o Messias prometido, que era o Senhor Jesus Cristo. Então, aqui Estevão, ele se defende com a própria palavra de Deus, que ele estava pregando a palavra de Deus e não estava dizendo blasfêmias. E aqui é o momento que ele encerra essa defesa dele. Ele diz assim no versículo 51 do capítulo 7. Homens de dura cerviz, e incircuncisos de coração e ouvido, vocês sempre resistis ao Espírito Santo. Assim vós sois como vossos pais. A qual dos profetas não perseguiram vossos pais? Até mataram os que anteriormente anunciaram a vinda do justo, do qual vós agora fostes traidores e homicidas. Vós que recebestes a lei por ordenação dos anjos e não aguardastes. E ouvindo eles istos, enfureceram-se em seus corações e rangiam os dentes contra ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus, e disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, taparam os seus ouvidos e arremeteram unânimes contra ele. E expulsando-o da cidade, o apedrejavam. E as testemunhas depuseram as suas capas aos pés de um jovem chamado Saulo. E apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes impute este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Nesse momento aqui foi o momento que Estevão morreu apedrejado. Então, jovens, esse momento aqui tão crítico, tão terrível, que chegou ao ponto dos líderes religiosos não somente prenderem e julgarem mal aquele servo do Senhor, chegaram ao ponto de matá-lo. Então nós vemos essa gradativa piora das ações desses homens que se endureceram contra a palavra do Evangelho, chegando ao ponto de matar um servo do Senhor, que foi Estevão. E aí nós podemos pensar muitas vezes, né? Mas eu não chego a esse ponto de odiar, né? Eu jamais que eu faria algo parecido, mas será mesmo? Esse é um grande alerta para nós, porque a incredulidade, jovens, que é o que a Bíblia tanto diz sobre endurecer o coração. A gente escuta muito esse termo na Bíblia, endurecer o coração, dura cerviz, quer dizer, né? Você não se submete à palavra de Deus, você tem uma cerviz dura, né? Incircuncisos de coração. Esses vão ser termos que nós vamos ouvir muito nas Escrituras. Tudo isso significa incredulidade, quando você não crê, né? Você não aceita a mensagem do Evangelho, você deixa ela para depois. Então, a Bíblia ela nos registra isso para mostrar, sim, que nós podemos chegar a um ponto muito crítico e muito terrível da nossa incredulidade. Então, nós vimos aqui, neste ponto, que muitas pessoas já haviam sido salvas, já haviam sido convertidas pelo poder da pregação dos apóstolos ali, do Senhor Jesus Cristo, né? Todos ali sendo grandemente capacitados pelo Espírito Santo. Nós vemos que eles que estavam ali com muito medo, muitos até covardes no momento do julgamento e da crucificação do Senhor Jesus, agora estavam com coragem, estavam com ousadia de pregar, e muitas pessoas estavam sendo salvas, né? Mas mesmo assim, haviam aqueles que rechaçavam, aqueles que criticavam abertamente e perseguiam, né, os pregadores do Evangelho. E nós conhecemos muitas pessoas assim, né?
Nós conhecemos muito parentes ou amigos que não aceitam a mensagem do Evangelho, que não creem. Mas por que isso acontece? E o que acontecerá com essas pessoas no final? Será que nós mesmos, nós podemos um dia também reagir da mesma maneira e nos tornarmos inimigos do Senhor Jesus Cristo? Então nós vamos, a partir desses acontecimentos aqui, entender como esse processo pode acontecer conosco, né? E sermos alertas para que isso não aconteça. Então nós vimos que esses homens, eles endureceram os seus corações, né? Então, quando nós lembramos ali do tempo que o Senhor Jesus estava em seu ministério, pregando a palavra, pregando o arrependimento, a salvação, fazendo os milagres, curando pessoas, ressuscitando mortos, partindo os pães e os peixes, né? Mesmo em meio a essa grande variedade de milagres e toda a sabedoria que o Senhor Jesus Cristo tinha e ensinava, né? Esses homens, eles não creram. E por quê? Por que eles agiram dessa forma? Já que eles eram religiosos, eles conheciam a palavra de Deus, eles sabiam a respeito do Messias e o que o Messias faria. Por que eles agiram dessa forma? Porque o Senhor Jesus não os admirava, não os elogiava. O Senhor Jesus não fazia parte do clube deles. O Senhor Jesus não era igual a eles. Inclusive, o Senhor Jesus Cristo chegou até mesmo a expor a falsidade que eles tinham, que eles eram muito, muito falsos. Eles usavam a religião a favor deles próprios. E nós vamos ver situações que o Senhor Jesus aponta a hipocrisia desses homens, dizendo que eles usavam o templo para ganhar dinheiro, para o seu próprio benefício. O Senhor Jesus aponta para o fato deles serem incrédulos no coração, de mesmo eles sabendo a palavra de cor, eles sabiam a palavra de cor, eles recitavam textos e textos da Bíblia, eles oravam em voz alta, eles jejuavam, mas aquilo tudo era uma religião por fora, era uma capa, era uma casca, eles por dentro ainda estavam mortos em seus pecados, eles não haviam se arrependido dos seus pecados. Então o Senhor Jesus apontava para o pecado deles, né? Então isso fez com que um ódio muito grande crescesse em seus corações. E isso os levou a quê? A se determinarem a destruir o Senhor Jesus. Eles estavam determinados a pôr um fim na sua vida. Então nós vimos que eles planejaram, por muitas vezes, assassinar o Senhor Jesus, o que não deu certo, né? E nós vamos ver também na leitura semanal, né, acontecimentos que falam sobre isso. E muitos de vocês que já têm mais familiaridade com a Bíblia já devem lembrar de algumas ocasiões em que os fariseus planejaram tirar a vida do Senhor Jesus. Mas teve um momento, né, quando o Senhor Jesus vai para Jerusalém, que realmente os planos deles começam a ganhar forma. Quando chega ao ponto deles pagarem, de subornarem a Judas, que era um dos discípulos do Senhor Jesus, para que ele entregasse o Senhor Jesus para eles. E tudo isso foi feito na calada da noite, sem que ninguém soubesse. E em pouco tempo, eles ganharam o consentimento do governador romano, né? Eles levaram Jesus ao governador romano, sem o Senhor Jesus ter culpa de nada, e com o consentimento do governador romano, o Senhor Jesus foi crucificado fora dos muros de Jerusalém. Então, nesse momento que eles conseguiram finalmente colocar o plano deles em prática e chegarem ao ponto de tirarem a vida do Senhor Jesus, eles tiveram um alívio, que eles estavam agora sem aquele grande problema. Eles tinham se livrado daquele homem que apontava o pecado deles, para aquele homem que falava a verdade. E não ficou só por isso, né? Eles sepultaram o Senhor Jesus. Eles pensaram que o problema deles haviam acabado e que eles não teriam mais aquele problema. Então o corpo do Senhor Jesus foi levado para um sepulcro
para uma espécie de um jardim-sepulcro, onde uma grande pedra foi colocada na entrada de sua tumba, né? Para aqueles que não sabem ainda, que não conhecem, naquela época os sepulcros, né? As tumbas eram como se fossem grutas, cavernas, por assim dizer, onde o corpo era colocado lá dentro e uma pedra bem grande tampava a porta. Então, ou seja, algo muito difícil de ser quebrado, de ser movido, né? E com medo de que ainda o seu plano não desse certo, eles persuadiram, né, o governador romano de colocar guardas na porta do sepulcro para que o corpo do Senhor Jesus não fosse roubado, porque eles temiam que algo fosse feito nesse sentido, já que o Senhor Jesus já tinha proclamado que ele voltaria, que ele ressuscitaria dos mortos. Então, eles já se anteveram e pediram que fosse colocada uma guarda na porta do sepulcro. E finalmente, uma vez que o Senhor Jesus estava agora sepultado, com uma pedra na porta da sua tumba, com guardas romanos guardando a entrada, agora eles poderiam ficar sossegados, que nada mais iria acontecer. O seu grande problema estava resolvido. Mas nós poderíamos pensar que acabou por aí, mas não. Nós sabemos que o Senhor Jesus ressuscitou dos mortos, de fato. O Senhor Jesus, ele disse que voltaria e ele voltou. Ele ressuscitou dentre os mortos e nem isso fez com que os fariseus finalmente pensassem, não, nós realmente agimos errado. Ele é o Filho de Deus, o Messias, ele ressuscitou dentre os mortos. A palavra que ele pronunciou foi cumprida. Não, eles continuaram ainda incrédulos, com o coração ainda mais endurecidos, e ainda subornaram os guardas que estavam lá de prontidão aquela noite, que viram, né, que o corpo do Senhor Jesus não foi roubado, mas que ele de fato ressuscitou dentre os mortos. Eles foram lá e pagaram para esses guardas, para que esses guardas mentissem e dissessem que o corpo do Senhor Jesus foi roubado. E naquele momento ali, naqueles dias, um número considerável de pessoas relatou que tinha visto mesmo o Senhor Jesus ressuscitado dentre os mortos. Só que os líderes religiosos, eles pensaram que talvez isso não duraria por muito tempo, que logo tudo aquilo estaria resolvido, e que aquelas pessoas que ficaram amedrontadas ali na crucificação, que temeram, que se acovardaram, né, aqueles pobres pescadores iletrados, eles logo esqueceriam de tudo aquilo e finalmente tudo aquilo, aquela grande loucura passaria. Só que chegou o grande dia da festa de Pentecostes, que nós vimos na primeira aula dessa série, que era uma importante festa judaica. E os líderes religiosos, eles achavam que aquele seria o grande dia deles recuperarem, né, a sua autoridade de novo. Olha, Jesus Cristo agora já passou, tudo isso já foi resolvido, todo esse alvoroço agora teve um fim e nós vamos recuperar a nossa autoridade, né, como líderes religiosos. Mas não foi o que aconteceu. O que aconteceu em Pentecostes? Os discípulos, né, tiveram uma aparição pública, já não mais temerosos, já não mais acovardados. Ali Pedro faz aquele grande sermão em que 3.000 almas são salvas, daquelas pessoas que gritavam crucifica-o, crucifica-o. Elas se arrependeram e elas foram salvas naquele dia. Elas viram o seu pecado e elas realmente se entristeceram e viram que elas tinham ido contra o Salvador, mas que ali estava sendo oferecido para elas o perdão se elas se arrependessem. E 3.000 almas nós vimos que foram unidas à igreja. Então, o que houve além disso naquele dia? Vários sinais e maravilhas ocorreram naquele dia. Eles viram que aqueles discípulos, aqueles homens pescadores iletrados da Galileia estavam além da coragem, eles estavam
com muita sabedoria, falando coisas a respeito da palavra de Deus, de muito conhecimento, de muita sabedoria, fora ali as demonstrações do Espírito Santo, dando aos discípulos ali, aos apóstolos, grande poder, né? Na fala e também nas línguas das outras nações que foram pronunciadas naquele dia. Então eles viram tudo aquilo acontecendo. Então nós poderíamos pensar, nossa, agora chegou realmente o momento em que eles iam falar que eles estavam errados e que eles cometeram um grande erro de não crer no Senhor Jesus Cristo, de chegarem ao ponto de crucificá-lo e sepultá-lo, mas que ali seria o momento do arrependimento também deles e deles serem salvos, serem perdoados por Deus. Mas não foi o que aconteceu. Como eu disse, essa incredulidade ela vai aumentando a dureza do coração. Então a situação estava piorando. Então nesse momento eles se mantiveram inflexíveis, né? De vez de aproveitarem esse momento para se arrependerem diante de tantas maravilhas e milagres que eles estavam vendo ali diante deles, não, eles ficaram inflexíveis. E ao invés de crerem, eles endureceram ainda mais seus corações e começaram a perseguir os primeiros cristãos. Então ali naquele momento em que estava surgindo ali os primeiros cristãos, o início da igreja primitiva, né? O povo que havia sido salvo pela pregação do evangelho, essas pessoas começaram a ser perseguidas por esses homens. Eles não estavam satisfeitos, eles queriam colocar fim naquela história de cristianismo, do Senhor Jesus como Messias, o Salvador, aquele que veio para perdoar pecadores, veio morrer no lugar de pecadores. Então nós pensamos aqui, jovens, será que nós poderíamos nos ver no lugar desses homens? Será que a gente poderia chegar a esse mesmo ponto? Então, por mais, como eu disse no começo da aula, vocês podem dizer, mas eu não chego a odiar, eu sou assim, eu respeito, é algo que eu me interesso, eu gosto de aprender para saber, né, para saber a diferença das religiões, eu acho interessante eu conhecer, né, porque é importante nós conhecermos todas as religiões e ver depois, mais para frente eu vejo qual que eu vou crer, ou, por enquanto os meus pais me levam à igreja, e enquanto os meus pais levam, eu sei que eu tenho que ir e que ouvir, mas vai chegar aquele dia que eu vou tomar minha decisão e eu não vou precisar ir mais caso eu não creia, né? Então nós vemos que a incredulidade ela começa de uma maneira muito discreta no nosso coração. Talvez com esses primeiros sentimentos, né? Talvez a gente pense assim, hoje eu sou muito jovem, talvez conforme eu for crescendo, talvez a minha fé aumente, talvez daqui a um tempo eu me importe mais. Mas se já começa assim, se já começa desse jeito, com esses sentimentos permeando o meu coração, e se eu não combater isso agora, buscando a Deus em arrependimento, buscando a Deus pelo seu auxílio, isso só vai piorar. Porque esses exemplos foram deixados nas Escrituras para o nosso benefício, para o nosso aviso, para a nossa admoestação, né? Como se fosse um grande aviso de não faça, não continue, né? Não siga em diante. Então, nós ouvimos essa mensagem, nós conseguimos entender que nós somos pecadores, nós conseguimos entender que nós estamos indo rumo ao inferno, mas nós vamos deixando para depois, Aí começa a vir uma apatia, né? Uma chateação. Quando eu escuto essa história de Bíblia, de Jesus, de Evangelho, já me dá um desinteresse, sabe? Até o jeito que eu escuto assim, eu demonstro com a minha face, até com a minha posição, na maneira que eu me sinto, a maneira que eu abro a Bíblia, que eu não estou nem um pouco interessado. E aí, conforme o tempo vai passando, eu vou crescendo, eu já não tenho que dar satisfação aos meus pais, porque eu já estou grande, eu não preciso ir com eles à igreja. Aí eu não paro de ir à igreja, eu já não vou mais, eu já não leio a Bíblia, eu já não oro.
E anos mais tarde, eu chego a depreciar tudo que eu ouvi, tudo que eu escutei desde a minha infância, ou das vezes que eu ouvi o Evangelho, mesmo que eu não tenha ouvido por muito tempo. Pode ser que eu comecei a ouvir há pouco tempo, mas aí eu já não gosto mais, já não me interesso. E aí chega ao ponto que realmente eu desprezo tudo que eu ouvi, tudo. Tudo aquilo que eu aprendi já não faz diferença na minha vida. E eu chego ao ponto de não crer mais e de até mesmo perseguir os mensageiros do Evangelho. Eu persigo com críticas, eu os persigo com hostilidade, eu os persigo com até mesmo um ateísmo militante. Hoje em dia nós vemos, principalmente na internet, né, muitas pessoas que já levantam uma bandeira do ateísmo e elas não são pessoas que só ficam com opinião para elas, né? Eu não creio em Deus e tudo bem. Mas elas combatem o cristianismo e não combatem assim as religiões, né? Todas as formas de se crer em Deus, mas elas combatem o cristianismo de uma maneira ferrenha, né? Pisando em cima em cima da imagem do Senhor Jesus Cristo, de tudo que Ele falou e ensinou, criticando o povo de Deus, né, de uma maneira militante mesmo, levantando uma bandeira. Né? Então, isso é um grande alerta para nós, jovens, porque isso pode acontecer conosco, sim. E enquanto há tempo, nós podemos nos voltar em arrependimento e buscar o perdão do Senhor, que Ele está disposto a nos receber, desde que de fato a gente se arrependa e volte para os seus caminhos. E essa oposição dos fariseus, dos líderes religiosos ali, também de outros grupos que não eram somente os fariseus, mas líderes religiosos em geral ali da época, né? Aumentou de um jeito tão grande que nós vimos que culminou nesse acontecimento terrível contra Estevão, né? Que foi o primeiro mártir ali, o registro do primeiro martírio que nós temos na Escritura, né? Estevão sendo apedrejado porque ele estava pregando o Evangelho e ele defendeu a verdade descrevendo a Bíblia para aqueles homens. E aqueles homens sabiam a Bíblia de cor, mas eles não quiseram ouvir. Aqui nós vimos na leitura que nós fizemos que eles rangeram os seus dentes, né? Eles ficaram tomados de um ódio e arrastaram Estevão para fora da cidade e o apedrejaram. E antes disso, nós vemos aqui em Atos uma série de fatos, né, que mostram como essa perseguição ela também foi gradativa. Nós vemos que ali Pedro e João curam um homem coxo. Eles são proibidos, né, de ensinar e pregar. Aí depois eles são encarcerados e açoitados, né? E aí quando chega nessa situação de Estevão, que é morto, que é apedrejado até a morte, uma morte terrível. E aí depois começa uma perseguição em larga escala, onde todo homem, mulher, criança que fosse cristão era preso, né? Era lançado na prisão. Então, nós vimos que essa incredulidade, conforme o tempo passa, ela só piora. E os atos que provêm dela são terríveis. E chegou o momento final, né? Que é o quê? Eles enfrentaram o julgamento de Deus. Esses homens, eles tiveram que enfrentar o julgamento de Deus, né? E um dia todos nós também enfrentaremos esse julgamento de Deus. O Evangelho parou de ser pregado mesmo com tanta hostilidade, mesmo com tanta perseguição? As pessoas pararam de crer, as pessoas se acovardaram, os discípulos, os primeiros cristãos ali desistiram da fé? Não, nós vemos que o Evangelho continuou e ele se espalhou. Tanto que hoje, pela graça de Deus, nós temos ele em nossas mãos.
O Evangelho ele chegou até nós. E, na verdade, quem ficou frustrado aqui foram os escribas, os fariseus, os sacerdotes. Foram eles que se deram mal, vamos assim dizer, vamos usar esse termo no final. Porque toda aquela hostilidade deles, toda aquela descrença, só levou eles para um final trágico. E o Evangelho continuou e chegou até nós hoje. E hoje nós continuamos propagando o Evangelho. Então todos os intentos deles foram em vão. E o pior de tudo, levaram eles para o inferno. Aqueles homens morreram. E além deles irem para o inferno, eles tiveram em suas consciências o peso da culpa, porque eles tiveram oportunidades de ouvir o Senhor Jesus Cristo. Eles tiveram a oportunidade de ouvir os seus discípulos e mesmo assim eles não creram. Eles tiveram a oportunidade de se arrependerem e pedirem perdão de salvação, mas eles não fizeram. E mesmo assim, jovens, com essa história, né, tão trágica que nós vemos dos fariseus, dos líderes religiosos, e que nós podemos agir da mesma maneira, né? Nós podemos ser, talvez, jovens que vão à igreja com um certo zelo, até mesmo com algum interesse, né? Que lê a Bíblia e ora em casa, mas que ainda não buscou o Senhor para salvação, não viu o peso dos seus pecados, ou não consegue entender ainda a gravidade do pecado e por fora mantém essa aparência de que está tudo bem, eu vou na igreja, mas ainda você não buscou o Senhor para a sua salvação, e você está agindo como um fariseu, você pode saber hoje que o Senhor ele é misericordioso e Ele está pronto a perdoar. E nós vemos aqui, nesse momento aqui em Atos, em todo esse acontecimento, que nós temos ali um grande exemplo da misericórdia de Deus para com pessoas duras como esses homens. Que foi quem? Será que alguém daqui lembra dos que já conhecem as Escrituras? Quem foi desses homens salvo e transformado por Deus? Nós vimos aqui no término da nossa leitura, enquanto Estevão estava sendo apedrejado, que havia um homem ali consentindo com aquela situação. O nome dele era Saulo, Saulo de Tarso. Saulo ele foi um fariseu e ele foi um grande perseguidor da igreja, ele perseguiu os cristãos e ele os prendia e ele os lançava na prisão. Só que Saulo, um dia ele teve um confrontamento, ele finalmente viu os seus pecados e ele viu que por mais que ele fosse um homem religioso, um homem com muitas qualidades externas, ele era um pecador e que ele ainda não havia se arrependido. Então ele se arrependeu dos seus pecados, ele foi ao Senhor Jesus Cristo em arrependimento, em fé, de que o Senhor Jesus havia morrido pelos pecados dele. Então naquele momento Saulo se transforma em Paulo e naquele momento nasce ali um dos maiores pregadores do Evangelho, um dos maiores discípulos, apóstolo do Senhor Jesus Cristo. E nós temos aí as suas cartas, né, registradas nas Escrituras para que a gente leia. E o que o apóstolo Paulo fala dele mesmo? Está lá em 1 Timóteo, no capítulo 1, no versículo 15. Eu vou ler essa passagem para vocês agora neste momento, se vocês quiserem também pegarem as suas Bíblias ou lerem depois. Está lá em 1 Timóteo, no capítulo 1, versículo 15 a 16, ele diz assim: esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade, para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Que coisa maravilhosa que Paulo, que antes foi um fariseu, um homem religioso, um homem que não cria no Senhor Jesus, que perseguia os cristãos e que consentia na morte deles. Aqui, Paulo,
uma vez convertido, nascido de novo, ele fala sobre a misericórdia de Deus sobre a vida dele, e ele que era o principal dos pecadores, ele se considerava o principal dos pecadores, o pior. Para quê? Para que ele fosse exemplo, para que hoje, quando você terminar de ver essa aula e você falar assim, mas meu caso não tem jeito, porque eu não creio, meu coração é duro, eu escuto essa mensagem, mas eu não consigo nem entendê-la, eu não consigo nem ver a gravidade do pecado. Para mim, o pecado não é assim tão terrível. E no final das contas, se existe um Deus, ele vai me aceitar porque eu não sou tão mal assim. Não, se o seu coração ainda está nesse estado, ou se você já percebe os seus pecados, mas simplesmente você não consegue crer, e você acha que Deus não pode te perdoar porque os seus pecados são muitos, veja aqui o exemplo de Paulo. O pior dos pecadores, ele foi salvo. Ele foi perdoado por Deus. Então, da mesma maneira que Paulo encontrou a misericórdia do Senhor, você também pode encontrar. Então, não deixe que seu coração endureça mais. Busque o Senhor enquanto é tempo. Ele está hoje disponível a você, se você for até Ele, confessando os seus pecados. E se você ainda não entende o quanto o seu pecado é grave, ou se você ainda nem entende o que é o pecado, peça a Deus para te mostrar. Fala, Senhor, eu ainda não compreendo isso. Me ajuda, porque eu ouvi que há um Salvador. E que Ele só irá me salvar no dia que eu clamar para que Ele me salve. E eu jamais vou pedir por salvação se eu ainda nem sei se preciso de uma, não é? É como se nós estivéssemos no mar, nos afogando. Se você não sabe se você está se afogando, você não vai pedir para que alguém te salve, não é? Agora, quando você sabe que você está se afogando, você pede por socorro. Então, com os nossos pecados é a mesma coisa. Quando eu vejo o meu pecado e eu sei que eu mereço o inferno, então eu chamo por socorro, por perdão. E o Salvador vem até a mim e me salva. Então, que vocês possam pensar sobre isso, essa mensagem séria, e não serem como os fariseus, que tinham ali a verdade em suas mãos, iam à igreja, mas contudo estavam perdidos longe de Deus. Então agora nós vamos cantar um hino, entoar um hino que fala sobre o efeito ao contrário, de nós termos um coração endurecido, voltados para nós, mas conforme nós vamos buscando ao Senhor, essas coisas vão ficando para trás, o nosso coração vai sendo amolecido e nós chegamos à fé no Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor os abençoe.